Cheguei e vim aqui te contar algo maravilhoso, espetacular, na verdade, uma ideia maravilhosa para você finalizar o seu trimestre na EBD. Então não perde esse vídeo e vem comigo. Para quem trabalha com revista, né? No meu caso aqui eu trabalho com os primários, mas você pode fazer em qualquer finalização de sequência, né? Que você fizer com essas crianças. Hoje nós tivemos a finalização aqui do nosso trimestre. Sábado que vem nós vamos iniciar com a próxima revista. Então nós fechamos com chave de ouro, né? Essa sequência de lições que aqui no meu caso foi os heróis e heroínas da Bíblia Sagrada. Eu peguei a revista e aí eu peguei todos os super-heróis aqui, Noé, José, Joquebede, Raabe, Abigail, todos esses heróis, todos esses personagens. E eu peguei um cartãozinho assim, eu peguei uma folha de ofício, dividi em 4 e eu fiz alguma pergunta referente a essa lição. Por exemplo, sobre Noé. Por que Noé ficou conhecido como um herói, né, na Bíblia? Outro, José. O que você lembra da história de José? Entende? Perguntas assim variáveis que fizesse com que a criança realmente trouxesse à memória aquela lição que você ministrou na vida dela. Então, para cada uma desses personagens, para cada uma dessas lições, eu montei uma pergunta, aí dobrei, né? Coloquei em uma caixinha, fiz uma caixinha bem bonitinha, coloquei aqui dentro da caixinha e aí na hora que a gente foi fazer a brincadeira, eu cantava musiquinhas e a gente passava tipo batatinha quente, sabe? Ia passando na roda assim das crianças a caixa. Na hora que eu parava de cantar, a criança abria a caixa, né? Tirava uma pergunta e ela tinha que, por exemplo, né, ela tirava a pergunta, ela lia a pergunta e tinha que responder. Todas as vezes, né? Passava a roda, lia a pergunta e tinha que responder. E aí você pode estar pensando assim, tá, mas e se, por exemplo, parou na criança e ela não foi na aula? Não tem problema, porque tem algumas crianças que prestam menos atenção, outras crianças faltam bastante. Então, quando parava na criança e a criança não tinha ido na aula ou não lembrava, todo mundo ajudava. E esse que é o mais bacana, em ver o empenho de todas as crianças querendo participar. Porque todas queriam contar alguma coisa. Então caiu lá sobre Joquebede. Ah, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro daquele outro. E todo mundo junto ali reconstruía a história. Então foi bem bacana esse momento, foi muito importante, gostei bastante. Foi uma experiência bem positiva para todos nós. E foi bem legal. Aquela criança que não veio, que faltou, ela ficava prestando atenção, né, em todas as outras. Não valia ponto, né, responder as perguntas. Era mais uma experiência mesmo. Porque foi muito válido ver que você tá ali ensinando, as crianças estão ali sugando realmente aquela história que você tá contando. Você não tá ali simplesmente por passar tempo, você realmente ensinou alguma coisa para aquelas crianças. E esse também é um momento muito positivo para você, professor, avaliar se o que você tá falando para as crianças, o que você tá ministrando, tá tendo importância para ela, se realmente ela tá guardando aquilo ali no coração dela ou se tá entrando aqui, tá saindo aqui. Porque se você fizesse uma pergunta ali, por exemplo, e nenhuma das crianças soubesse responder ou nenhuma lembrasse, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, ou você usou um recurso que não foi válido, ou você, quem sabe, não usou um recurso, ou puxa na memória, foi um dia que você nem se preparou muito bem para aquela aula. Então, nesses momentos são onde a gente consegue ter aquela real experiência de perceber, né? Aquela alegria de perceber que a criança tá ali aprendendo com você e por algum motivo se a criança não aprendeu ou não, é um ponto também para você parar e se avaliar, né? Fazer uma autoavaliação do que você tá fazendo de certo e que você pode estar melhorando. Então foi muito legal, essa experiência foi muito bacana. E detalhe, no final da aula, esses papeizinhos não voltaram pra caixinha, tá? Esses papeizinhos eu dei pra eles de tema, eles levaram, eu gosto de trabalhar com tema, já falei aqui nos outros vídeos, né? Eles levaram pra casa de tema pra colar no caderno, então eles vão ter perguntas diferentes, né? Eles vão colar no caderno e vão escrever um pedacinho daquela história que eles lembraram. Então, por exemplo, parou lá Neemias, né, Mardoqueu, a criança que pegou vai escrever um pedacinho daquela história de Mardoqueu, um pedacinho daquela história do menino lá, dos pães e os peixinhos, o que eles lembram daquela história, o que marcou a vida deles. E aqui a gente pode também avaliar como que a criança está participando, qual é o grau de importância que a criança dá para as suas aulas. É magnífico ouvir as crianças comentando sobre as aulas, o que eles aprenderam. Ah, eu lembro disso, ah, eu lembro daquilo. Ah, nessa aula a gente matou Estevão a borrachada, porque teve uma aula, a lição 11, que foi de Estevão, né, que ele foi um herói, que ele morreu apedrejado lá, mas não negou Jesus. E aí nós matamos Estevão, matamos o outro professor com borrachas. Então cada criança pegou uma borracha e jogou a borracha no Estevão e ele morreu, né, não negando Jesus. Ele estava vendo, né, Jesus. E é maravilhoso saber que você está ali realmente marcando a vida das suas crianças. Então, se essa dica foi válida pra você, não esquece de curtir, comentar, compartilha esse vídeo com todo mundo e até o próximo vídeo.